Rapaziada, então veja, a gente viu agora departamentalização por projeto. Vimos que o projeto é um esforço temporário para produzir um determinado produto ou serviço que tenha um cliente mais exclusivo. A ideia do projeto é a questão da exclusividade. Mas uma coisa que eu quero que você entenda, que hoje em dia, no século XXI, não é comum você ter uma departamentalização isolada. Hoje em dia é outro contexto. Hoje em dia é comum ter uma departamentalização mista, uma departamentalização combinada. Acompanhe comigo no slide a observação que eu tenho para você agora. Na prática, a utilização de um ou outro tipo isolado de departamentalização, ou seja, só funcional, só produto ou serviço, só clientela, só projeto, só processo ou só região geográfica, é rara. O comum é encontrarmos uma departamentalização combinada. A fim de responder às exigências internas e externas, a organização pode desenvolver uma especialização vertical, proporcionando o maior número de níveis hierárquicos, e uma especialização horizontal, proporcionando o maior número de órgãos especializados, ou seja, uma maior departamentalização. Departamentalização. Isso é o que a gente chama de comum hoje, comum atualmente. Então fecha aqui no quadro aqui, ó. O que é comum hoje? Tem uma empresa, tem uma direção da empresa. Eu quero dar um exemplo para você aqui, inicialmente funcional, tá? Vou colocar aqui algumas funções. E depois que a gente colocar essas funções aqui, a gente vai entender quais seriam esses níveis de especialização. Tanto especialização horizontal, quanto especialização vertical. Tanto horizontal, quanto vertical. Essa primeira parte, que é a parte de cima, é a departamentalização funcional. Por exemplo, área comercial, setor de compras, por exemplo, setor de segurança, por exemplo, setor de recursos humanos, setor de projeto. Essa parte aqui de cima toda, a parte aqui de cima toda é uma organização tradicional. Departamentalização funcional. Significa dizer que a gente subdivide a empresa em funções. Tudo bem? Se eu quiser colocar mais setores, eu posso. Significa dizer que eu posso ter uma especialização do tipo especialização horizontal. Se eu tenho uma especialização do tipo horizontal, significa dizer que eu posso colocar mais setores. Eu posso colocar mais departamentos. Se eu posso colocar mais setores e se eu posso colocar mais departamentos, sabe como é que vai chamar isso aqui? Departamentalização. O que é departamentalização? É uma especialização a nível horizontal, onde a empresa ela passa a ter mais setores. Então, a princípio, a parte de cima, especialização horizontal, e o tipo de departamentalização é a funcional, porque é aquela que a gente tem várias funções. Lembra das características? Departamentalização funcional. São funções diferentes. Se são funções diferentes, dificulta a coordenação. Não é verdade? Porque são funções diferentes. Facilita a especialização. Porque, teoricamente falando, eu vou ter um produto mais específico. Só a parte funcional. É só isso que eu estou abordando. Só que tem um detalhe. A gente pode começar a crescer essa empresa aqui para baixo, ó. É uma especialização a nível vertical, ó. A gente pode ter uma especialização a nível vertical, especialização a nível vertical. A empresa vai crescendo para baixo. É uma estrutura tradicional. Vou crescer só essa aqui para a gente não perder tempo, ó. Especialização vertical. Especialização vertical. Toda vez que a empresa se especializa de forma horizontal, criando mais setores e mais departamentos, a gente vai chamar isso aqui de departamentalização. Agora, a empresa pode crescer para baixo também. Isso aqui é o que a gente vai chamar de
especialização, chamada de especialização vertical. Nesse caso, a empresa cresce para baixo. Só que tem um detalhe. É incomum eu ter uma empresa funcional, departamentalização funcional isolada. O ideal e o mais comum é que eu tenha uma organização mista, que daqui a pouco a gente vai definir. Organização em grade, que é uma organização mista que a gente vai chamar de organização matricial. Como exemplo, vou pegar essa parte de projeto aqui. Ó. Eu tenho a parte de projeto. Eu vou subdividir o projeto. Aqui nós temos projeto A, aqui nós temos projeto B, aqui nós temos o projeto C. Projeto A, projeto B, projeto C. Essa parte de cima é departamentalização funcional. Essa parte de baixo a gente vai chamar de departamentalização por projeto. É o que a gente acabou de estudar agora há pouco, né? Pode provocar uma angústia com relação ao colaborador, é um esforço temporário para um produto mais exclusivo, etc. e tal. Né? Então, se a gente tem departamentalização funcional mais departamentalização por projeto, nós temos uma departamentalização mista. Se você quiser, nós temos uma organização em grade. Ou, o nome mais comum é a organização matricial. Organização matricial. Organização matricial. Beleza? Volta no slide, meu filho. Isso, meu filho. Estruturas inovativas. Estrutura matricial. Estrutura matriz. Organização em grade. É uma estrutura mista, combinando dois tipos de departamentalização. Geralmente, funcional mais produto, ou funcional mais serviço, ou funcional mais processo, ou funcional mais área geográfica. No meu caso aqui eu coloquei funcional mais projeto, sem problemas. Nela, cada departamento segue a orientação de 2 gerentes simultaneamente. É denominada organização em grade ou matriz e envolve cadeias de comando funcionais e divisionais simultaneamente na mesma parte da organização. A matriz tem 2 linhas de autoridade. Cada unidade se reporta a 2 superiores e cada pessoa tem 2 chefes, ou então 2 líderes. Um para a parte funcional, finanças, vendas, e outro para a parte divisional, produto, serviço, cliente, localização geográfica, processo ou projeto específico que está sendo desenvolvido. É uma estrutura mista utilizada quando a organização deseja ganhar os benefícios divisionais e manter a especialidade técnica das unidades funcionais. Fecha aqui em mim, presta atenção, hein? Ó, aqui é a especialização horizontal, que é a departamentalização funcional. Aqui eu tenho um gerente de projeto, que é um gerente de todos os projetos. Aqui eu tenho um gerente do projeto A, eu tenho um gerente do projeto B, eu tenho um gerente do projeto C. O que significa dizer? Significa dizer o seguinte, eu trabalho aqui. Eu tenho um gerente aqui, que é o gerente do projeto específico, e eu tenho um gerente do projeto. Eu tenho 2 chefes, eu tenho 2 líderes. Eu trabalho aqui, ó. Eu tenho um gerente específico, né, do projeto A. E eu tenho um gerente lá de todos os projetos. Moral da história, a organização, a departamentalização por departamentalização mista, em grade ou organização matricial, você vai ter um duplo comando. Professor, o que significa um duplo comando? Significa dizer que cada colaborador, ele vai se reportar a 2 chefias. Ou, se você quiser usar uma palavra mais moderna, ele vai se reportar, ou ele vai acatar a ordem de 2 chefes diferentes. Professor, se eu tenho um duplo comando, se eu tenho 2 chefes, isso pode acarretar conflitos? Pode. Eu não saber a quem vou me reportar. Então, isso aqui pode acarretar conflitos. Pode, professor? Pode. A quem eu vou me reportar? Quem é que eu vou acatar a decisão? Quem é que eu vou acatar a ordem? Quem é que eu vou obedecer? Pode acontecer isso? Pode. É uma organização nova,
é uma organização inovativa, mas pode ocorrer este conflito. Pode ocorrer este conflito. Eu não saber, de fato, a quem vou me dirigir, a quem vou me reportar. Se forem ordens diferentes, eu vou seguir o chefe do projeto ou o chefe do projeto específico. Pode acontecer isso? Pode. Beleza? Tranquilo? Show de bola, galera!